Glória a Deus, queridos, estamos aqui hoje no nosso devocional, Salmos de número 28, 61 e 62. Quero destacar aqui no capítulo 62 de Salmos, verso 8 até o 12, que diz: Confiai nele, ó povos, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O tema do nosso devocional é: seja honesto consigo mesmo. Queridos, lendo o Salmo 28, Salmo 61 e 62, Davi nos fala muito sobre confiança. Mais especificamente, aqui no Salmo 62, ele fala e nos exorta, nos conclama a sermos crentes de fato, demonstrar confiança em Deus, principalmente na nossa oração. E ele deixa sempre muito claro, Davi, que uma das manifestações de alguém que crê em Deus e confia é justamente derramar o coração, diante do Senhor. Derramar o coração é se humilhar, é chorar, é clamar, é mesmo, como nós falamos no áudio anterior, sobre depressão espiritual. Mesmo quando muitas vezes não tenho força, ou muitas vezes eu estou até orando há muito tempo, mas não sinto vontade de me quebrantar. O quebrantamento, ele é muito importante. Às vezes, algumas pessoas confundem o quebrantamento emotivo pelo quebrantamento que de fato vem do Espírito de Deus, que não deixa claro de ser algo emotivo. Agora, o que não pode ser é apenas aquela coisa emotiva, é apenas uma questão da emoção apenas. Essa emoção deve ser brotada pelo toque do Espírito Santo em consonância com o nosso desejo de buscar a Deus. Então, alguém que acredita e confia em Deus, uma dessas características do derramar o coração vai ser justamente essa: o quebrantamento, a humilhação, o clamor. E aqui ele começa a falar sobre isso. No começo do Salmo, por exemplo, do 62, ele fala: somente em ti a minha alma confia. Apenas de ti vem a minha salvação. Então, é algo que nós devemos aprender com Davi, é exatamente isso. É o quebrantamento, é declarar a confiança de fato em Deus. Senhor, eu confio em ti, eu sei que eu estou passando uma situação, mas eu confio no Senhor. E até nos momentos, em outros salmos, Davi vai dizer assim: Senhor, te apressa, né? Ele fala, ouve, no Salmo 61, por exemplo, quando ele fala assim: Senhor, ouve a minha súplica. Ele fala, desde o confino eu estou clamando, Senhor, me ajuda. Então, tome posse disso. Por isso que eu disse no tema do nosso devocional ser este: sendo honesto consigo mesmo. Às vezes a gente não tem feito muito isso, né? Realmente, às vezes não tem clamado, nossa oração é muito simplória, não tem quebrantamento, não tem humilhação, não tem clamor, não há investimento de tempo na oração. A gente não se retira assim para orar. É tudo muito mecânico muitas vezes. A gente acorda, ora. Não que orar pela manhã esteja errado, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, que a gente é muito rotineiro. A gente até ora, mas a gente não tem aquela coisa assim: eu vou entrar agora em oração com o meu Pai. Como Jesus fazia, nosso Senhor, ele se recolhia, né? Eu creio que nós falhamos muito nessa área, mas estamos aqui sempre para nos consertar, né? Então sejamos honestos com nós mesmos. A partir de hoje eu quero orar mais, eu quero me recolher para orar, eu quero tirar um tempo para falar com o Senhor, que é o meu Pai. Senhor, eu quero clamar, eu quero te apresentar uma causa que eu estou passando e dizer: Senhor, se levanta em favor desta causa. Derramar o meu coração em oração. Eu voltar a ter esse desejo mesmo pelo reino, pela presença de Deus. E não apenas para pedir, claro, mas também para adorar em oração. Voltar a sentir a presença de Deus. Apesar dos erros de Davi, apesar dos momentos que ele falhou, isso não empatou ele de adorar a Deus, porque ele conhecia o Deus da misericórdia também. Porque Deus não rejeita o homem no sentido de que ele falhou e não quer mais nada com o homem, vai rejeitar o homem. Muito pelo contrário, é que ele quer, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E Davi era um adorador, né? Por isso que ele fala, né, em outros momentos: achei a Davi, homem segundo o meu coração, te tirei lá de trás das malhadas, né? Mas Deus está vendo, né, aquele adorador ali. Então eu deixo essa palavra para você: sejamos honestos com nós mesmos, né?
seja honesto consigo mesmo de dizer, Senhor, não tenho te adorado dessa forma. Eu não tenho ainda chegado na dimensão de compreender esse nível de adoração, esse nível de humilhação diário, contínuo. E realmente sentir que Deus está operando através da minha vida. A gente precisa sentir isso, por isso que a gente precisa sentir o Espírito Santo para saber que Deus está conosco, né? Deus vai nos ministrar paz, confiança, certeza de que de alguma forma Ele está trabalhando, que tudo que está acontecendo tem um grande propósito. Mas eu preciso sentir isso e não apenas um jargão, não é apenas um jargão, não é apenas uma frase de efeito, não é só uma palavra que eu digo só por dizer, não, é uma palavra que vem como resultado de uma convicção. É o que eu senti, eu sinto a presença dele, eu sinto a glória dele. Eu sinto que Yeshua está comigo, o Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que possamos dia a dia confiar no Eterno, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Porque Ele é o nosso refúgio. Que Deus nos ensine, como diz o verso 8 do Salmo 62, encontrar em Deus refúgio. O Salmo 28, que nós lemos hoje no devocional, ele fala também sobre Senhor me leva para uma rocha alta. Ele vai dizer, Senhor me leva para um lugar seguro. Na verdade é o Salmo 61, quando ele fala no verso 2, desde os confins clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Essa linguagem da rocha mais alta é a ideia de ser guardado, de proteção, né? O Senhor me protege, talvez usando isso aí porque nas guerras, você talvez poderia se esconder em rochas altas num certo momento ali contra o inimigo, mas ele não está falando isso aqui literal, né? Ele fala de forma espiritual, me leva para uma rocha que só tu podes me levar, que é a tua presença. Sei como você está hoje, sei como você está se sentindo, mas eu quero declarar que hoje o Senhor leve você para uma rocha de proteção, que na verdade é o próprio Deus.